Abre comigo Jeremias capítulo de número 31, o verso é o de número 21. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor. Maravilhoso, eterno, soberano. Jeremias 31, o verso é o de número 21. O texto diz assim: coloque sinais ou estacas, marcos na estrada, e preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou, e volte, ó Virgem de Israel, volte para as suas cidades. Até quando você andará errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Até aqui. Curva a sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Pai, obrigado por essa noite tão preciosa. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder estar aqui, Senhor. Te servir é uma honra, estar aqui é um privilégio. E que assim o nosso coração seja tomado da simplicidade do Cristo, do amor com que Ele nos amou, da graça com que foi derramada, e não menos o poder que foi liberado do céu na terra. Senhor, te pedimos, Senhor, que aí do mais alto dos céus, o Senhor libere uma porção sobrenatural para essa noite. Destrave, Senhor, tudo aquilo que possa ser empecilho para alguém aqui, e mova, Senhor, teu Espírito, Senhor, no nosso meio, assim como que desde antes do momento da adoração, das canções, nós já pudemos sentir a tua presença real. Mas nós não queremos só sentir na pele, nós queremos absorver e sermos consumidos, como nós vamos ministrar, pela tua glória, na qual nos sobrevém nessa noite. A tua palavra, Senhor, ela é Espírito, revela-nos. O Espírito está por detrás da letra, para que haja mais uma vez uma compreensão clara do que o céu tem a dizer sobre a terra, em nome de Jesus, amém. Verso 21, coloque sinais, marcos, estacas na estrada, e preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou, e volte. Queridos, nós estamos num contexto muito poderoso, que Jeremias, ele escreve cartas, para quem, pastor? Para um povo que está aprisionado. Então Jeremias, ele está dentro de Jerusalém, escrevendo cartas para um povo que está escravo, submetido a um reino, um povo escravizado, um povo que lamenta, um povo que sofre, que trabalha, e a paga do teu trabalho é apenas a sobrevivência. E Jeremias, ele tem uma palavra do Eterno, e sobre essa palavra ele escreve cartas e direciona essas cartas a esses homens que, creio eu, abatidos, faltos de esperanças, livres de toda a compreensão do favor do Senhor aqui nesse momento. Mas o Senhor move esse homem a escrever sobre o tempo vindouro, ao tempo que há de vir, a uma palavra que o Senhor libera para aquele povo que está abatido, escravizado. E muitas vezes na nossa vida nós nos comportamos como tais, vivendo num tempo de deserto, um tempo de luta, um tempo de batalha, e tudo que nós precisamos é de uma carta de alguém, tudo que nós precisamos é de uma palavra de Deus, um abraço talvez. E eu não sei se você é assim, tem sensibilidade no espírito, mas às vezes um eu te amo muda tudo, não muda? Às vezes um abraço muda o dia, às vezes uma mensagem, seja lá uma ligação que for, muda a nossa existência naquele momento, naquele ambiente. E aqui esse povo, tudo que eles precisavam era uma palavra de fé e esperança. Eu não sei como foi seu ano de 2025, e está tudo bem não saber, desde que você saiba que o Senhor te trouxe até aqui, mesmo cambaleando muitas vezes, mesmo muitas vezes lutando para chegar, mas chegou. Estamos aqui casados,
Para você que tem tua família, com a tua família aí, né? Alguns ficaram no meio do caminho, né, Silvia, mãezinha? A luta de muitos no meio da trajetória de um ano que marcou a gente de tantas formas possíveis. Seja ela boa, conquistou, pastor, comprei minha casa, glória a Deus por isso. Pastor, eu ganhei a promoção que eu tanto vim orando, glória a Deus por isso. Pastor, no meio do caminho eu perdi alguém que eu amava. Pastor, no meio do caminho algumas portas fecharam para mim. Querido, deixa eu te falar, e está tudo bem, porque o Senhor é governo, o Senhor é autoridade, o Senhor é domínio sobre todas as coisas, sobre todos nós. E está tudo bem. Só que nós fechamos um ciclo e nós iniciamos um outro ciclo. E como iniciar um novo ciclo se não há uma palavra de esperança, se não há uma palavra de fé liberada no meio do cativeiro? E o Senhor fala para Jeremias: escreve algumas cartas que nós vamos extrair daqueles que estão lá algo que eles mesmos nem sabem que está dentro deles. E já vai recebendo essa palavra, querido. Talvez a expectativa que você tem da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu trabalho, dos recursos que Deus te deu, do ano que está por vir, não chega nem perto daquilo que o Senhor preparou para você. Não chega nem perto. A gente, como quem responde espiritualmente pela vida de alguém, a gente sabe o que é caminhar com uma expectativa muito maior sobre a vida da pessoa do que ela mesma tem sobre ela. Às vezes você fala: você pode, você consegue, vai firme, vai nessa tua fé. E a pessoa fala: mas eu não consigo mais, eu não tenho fé mais, eu estou fria demais, eu não tenho motivação mais. E você está falando para ela: mas Deus é contigo, a mão poderosa do Senhor é contigo. O ano passado não foi legal, mas 2026 vai ser uma bênção. Será, pastor? Vai ser, eu creio. Ah, mas eu não tenho fé para isso. Mas acredite, eu tenho fé para você, para mim, para quem quiser, porque eu creio no Deus que eu sirvo, e Ele é poderoso para mudar o destino, se assim Ele entender que deve ser feito. Agora presta atenção. Jeremias está escrevendo carta para esse povo, e o contexto de Jeremias está muito mais ligado a arrependimento, restauração e retorno. Perceba, arrependimento, porque o que te leva para o cativeiro nem sempre é a vontade de Deus. Às vezes, e muitas das vezes, são decisões erradas que a gente toma na vida, é verdade ou não? E leva para o cativeiro. O que levou aquele povo para o cativeiro? A idolatria, a rebeldia levou eles para o cativeiro. Então a primeira palavra de Jeremias para ele é arrependimento. Sem arrependimento, os ciclos da nossa vida não mudam, a gente não avança, a gente não fecha as páginas que precisam ser fechadas, a gente não completa o livro de cada ano, do ciclo que precisa ser completo. E ele fala sobre a restauração de um povo que está abatido, enfermo, um povo aprisionado não só nos seus pulsos, mas na sua alma, um povo que não vê mais esperança. Ele está falando: é capaz, Deus é capaz e Ele vai fazer. Essa carta que eu estou escrevendo para vocês não é só uma carta didática daquilo que eu espero, é uma carta profética daquilo que há de acontecer. Prisões físicas, prisões emocionais que alteram o rumo do nosso destino. Mas Jeremias ainda ele está falando sobre um retorno profético. Um retorno de onde, pastor? Do cativeiro para um lugar que eles nunca deveriam ter saído, para o ambiente da promessa, para Jerusalém, para Israel, a terra que o Senhor plantou eles. Arrependimento, fala comigo: arrependimento, restauração e retorno. A ideia dos marcos para esse povo que escravo, debaixo de uma palavra de libertação, de livramento, é uma palavra que não se refere a somente colocar estacas, mas para não perder mais o caminho. Qual caminho? De onde nunca deveria ter saído. Estabelecer limites espirituais. Eu quero discorrer com você algumas coisas. Estabelecer limites espirituais não é só colocar estacas no meio do caminho
como quem tropeça em algo que alguém plantou. Estabelecer limites espirituais e sair de prisões emocionais é um dos fatores que são marcos para a nossa vida, para mudar o ciclo que nós vivemos anteriormente. Eu quero findar esse profetizando falando de passos, modelos, estacas, movimentos que você deve fazer para fechar de fato o ciclo, iniciar um ciclo na qual o Senhor é quem vai cuidar. Presta atenção. Alguém que está preso emocionalmente ao ano que se passou não consegue desfrutar o ano que está por vir, ainda que o Senhor libere palavras. Se você está escravo emocional, e nós não estamos falando de algemas físicas, escravos emocionais presos a feridas do ano que se passou, acredite, emocionalmente você vai continuar lamentando 2025 até 2030. Porque se a gente não estabelecer limites espirituais, sair das prisões emocionais, a gente não consegue avançar na vida. Vivem a vida lamentando aquilo que passou, continua nutrindo as feridas, lambendo as feridas, não permitindo a cura daquilo que o Senhor estabeleceu para um novo ciclo, um novo tempo, um novo ambiente, um novo momento. Presos. Eu lembro que uma vez eu fui pego nisso. O Senhor falou comigo, o Senhor falou para mim: fecha esse ciclo, fecha esse livro. Eu tenho um novo livro, um novo ciclo, um novo ambiente, um novo momento para você. E eu disse: mas eu sou grato. Eu não posso porque eu sou grato. Eu não posso porque fizeram muito por mim, fez muito por mim. Como eu vou fazer isso? O Senhor falou para mim: gratidão não se paga na terra, se compensa na eternidade. Porque quem faz algo por você e deseja algo em troca, isso não é graça, isso é um favor, isso é um trabalho. E todo aquele que trabalha pela tua causa, ele vai pedir de você um salário por aquilo que ele fez por você. Mas alguém que faz por você por honra, faz por você porque Deus colocou no teu caminho, você deve gratidão. Pastor, e onde se paga gratidão? Você não tem capacidade de pagar gratidão, porque a gratidão é um sentimento de Deus na vida do homem. É um sentimento que te faz lembrar dos marcos, te faz lembrar dos momentos, te faz lembrar das alegrias, das felicidades, daqueles momentos que te marcaram, que te impulsionaram. Mas não tem uma moeda terrena que vai pagar isso na terra. E a gente se torna o quê? Escravos emocionais. O texto diz assim: se Cristo te libertou, e a gente se torna escravo de homens, porque a gente é grato. Gratidão não se paga, gratidão se sente e se expressa. Eu sou grato a cada um de vocês por estar aqui nessa noite. Eu sou grato a cada um de vocês, mas não espere de mim um salário por aquilo que você fez. A tua paga está na eternidade. Está entendendo ou não? É o sentimento de alguém que precisa romper os laços emocionais que aprisionam num tempo, para conseguir avançar para um novo tempo. Antes de Deus prometer algo a Abraão, ele fala: sai e olha para o céu. Porque enquanto você está preso nos limites emocionais e culturais, você tem um teto sobre a tua cabeça, e Deus manda você olhar para cima. Você só vê um teto, você só vê um limite, você só vê algo que colocaram para limitar você, estrutura terrena e humana. Mas Deus fala assim: sai e olha para o céu. E quando ele sai daquele ambiente emocional, aquele ambiente cultural, aquele ambiente que escravizava ele, ele olha para o céu e vê a expansão daquilo que o Senhor projetou. E olha que lindo. Agora, Abraão, tenta contar, vê se você consegue. Dentro de casa, a realidade antes era lamparina, né? Agora a gente entra dentro de casa. Se Deus falar para você: olha para cima, eu estou olhando, Senhor. O que você vê? Vê se você pode contar. Conto, tem uma luz, e a da cozinha está piscando ainda. Já está na hora de trocar, não é?
Mas deixa eu fazer um quebra-gelo aqui. Se não tem 6 meses, papai, para com isso, varão. Vai trocar a lâmpada da sua casa. Dentro das algemas emocionais e culturais que a gente vive, a gente não vê a expansão daquilo que Deus tem para a nossa vida. Olha para o céu, você conta, tem teto, pastor, tem limite, tem uma algema, tem uma gratidão, tem uma ferida, tem uma lembrança ruim, tem um abandono, tem uma humilhação. Ah, pastor, aqui dentro eu só vejo escassez, eu só vejo deserto. É um limite que eu tenho, é um ringue que eu tenho na minha vida. E Deus fala para você: fecha esse ciclo, avança para o novo nível da sua vida. Olha para o céu, para a expansão do céu. Não é sobre o que o homem fez para você, é sobre o que eu tenho para você. Não é sobre o limite que te colocaram, é sobre a liberdade que eu te ofereci. Conta, vê se pode. Eu não posso, é desse jeito que vai ser. Você não vai colocar limite naquilo que eu tenho para fazer na tua vida. Pastor, eu não tenho recurso, mas eu sou dono do ouro e da prata. Não precisa ter recurso. Pastor, mas eu não tenho dom, mas o dom sou eu que dou. Sou eu que reparto. Mas a unção, pastor, cadê a unção? Isaías diz: Ele te ungiu para. Tem um propósito. Se você tocar no propósito, Ele vai derramar óleo na tua cabeça. Ele vai te ungir para esse propósito grandioso. Não limita o que Deus vai fazer 2026. Rompa. Marque decisões irrevogáveis. Estabeleça um tempo, um ambiente, um estatuto. E não retro. Nós não somos daqueles que... Muito pelo contrário, a gente tem um alvo, tem um objetivo. É Cristo, o autor e consumador da... O escritor ao Hebreus diz assim: e eles caminhavam, eles eram submetidos à humilhação, à tragédia, eles eram arrastados a cavalos. Homens quais o mundo não era o quê? Eles olhavam só para as promessas, para aquilo que Deus tinha feito. Uma casa celestial, porque a Bíblia diz: se eles olhassem para trás, eles sentiriam saudade de onde eles saíram. Tem gente aqui com saudade daquele lugar que Deus te libertou. E talvez a saudade está te levando para dentro daquele ambiente depressivo, que martirizava você, que escravizava você, que limitava você, que calava a tua voz profética, que tirava o tom do seu canto. E a gente está sendo atraído para lá de novo. Estabeleça um estatuto na tua vida e não retroceda. Aonde você quer chegar? Aonde você quer ir em 2026? O que você quer da tua família em 2026? Estabeleça um estatuto na tua vida e não retroceda diante das circunstâncias da vida. Estabeleça um alvo, um objetivo, um tempo, um ambiente. Pastor, qual o ambiente? O ambiente onde Deus aprova aquilo que você está fazendo é simples. O ambiente onde Ele fala e você ouve é simples. O ambiente onde Ele fere você é simples. O ambiente que Ele molda você, que Ele forja você. O ambiente que Ele pega você e vai colocando você no trajeto, no caminho. Qual o ambiente, pastor? O ambiente que te impulsiona, não o ambiente que te puxa para trás. Sabe que no começo a gente era pego muito, né, pastor Ivete? A gente chegava, 6 meses de igreja, 1 ano de igreja. Quem é a tua cobertura? Ai, Jesus, a gente ouvia isso todo dia. Eu tenho vontade de vir para cá, mas quem é a tua cobertura? A gente fala: gente, deixa eu te falar, explicar um negócio para vocês. Entenderam totalmente errado. Nós somos uma pista de decolagem. Sabe o que é isso, pastor? Todo pastor tem que ter pastor, sim ou não? Eu tenho quem cuida do meu coração. Eu tenho meus conselheiros. Mas essa casa nunca vai ser teto para ninguém. Isso aqui tem que ser uma pista de decolagem. Aonde você quer chegar em 2026? No que depender da central, no que depender daqueles que estão na central, você vai chegar lá. No que depender de nós, ouvir uma voz do Senhor para projetar você, você vai chegar lá.
Só não pede aquilo que não vem de Deus, pelo amor de Deus. Mas é uma pista de decolagem que impulsiona, é uma impulsão da sua vida. Mas você tem que estabelecer um estatuto na tua vida e não retroceder, não voltar. Pastor, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. A promessa queima, a palavra queima no teu espírito. Aí o que acontece? Primeira adversidade é recalculando a rota. Vou mudar porque para cá está um pouquinho difícil. Não. Estatuto não muda. Estatuto é irrevogável. Estatuto é destino que você traçou, assinou, tem testemunha e você não volta. Onde você vai chegar em 2026? E a hora que vir as circunstâncias adversas, a Bíblia diz assim: se prepara, filho, para o dia. Sabe por quê? E aí a gente acha que é opcional. Sabe o problema do crente? Que ele acha que o dia mau é uma opção. Ah, Senhor, eu não quero não. Olha o que Jesus diz: Senhor, se possível, me livra do dia mau, ou passa de mim esse cálice. Todavia, a nossa oração é essa, é a oração mais linda de Jesus. Olha o que o escritor disse sobre Jesus: e ele, mesmo sendo filho, aprendeu, ele clamou a quem pudesse ouvi-lo, e mesmo sendo ouvido, aprendeu a obediência por aquilo que, meu Deus do céu, o próprio Cristo orou ao Pai: se possível, passa a mim esse cálice. O Pai ouviu ou não? O problema é quando o Pai ouve a nossa oração. E o problema é que Ele ouve a nossa oração, mas o problema é que a gente não está disposto de ouvir um silêncio. O detalhe na nossa vida é que a gente fala e quer uma resposta imediata. Para você que fica lá testemunhando, se acende o azulzinho do WhatsApp, aprende com Cristo. Ele orou a quem pudesse ouvi-lo. E mesmo assim, mesmo sendo ouvido, mesmo sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Por quê? Teve resposta do céu? Teve silêncio. E o nosso problema é que o Pai fica em silêncio no meio das provas da nossa vida, e os nossos estatutos estão sendo quebrados diante das adversidades e do silêncio de Deus. Crie referências que te façam lembrar das promessas. Não ande com quem te aplaude, ande com quem te posiciona. Cria referências, estabeleça referências na sua vida de pessoas que vão te lembrar das suas promessas. Quer um 2026 abençoado? Quem quer? Vamos fazer um jargão para essa noite. Quem quer um 2026 mais abençoado? Com quem você está disposto a andar? Estabeleça referências que vai te colocar na promessa, vai te posicionar na promessa, vai te posicionar no lugar que Deus quer que você esteja, não nos ambientes que as pessoas te desviam do caminho. Quer 2026 mais que abençoado? Esteja disposto a renunciar. Quer 2026 incrível? Esteja disposto a caminhar um pouquinho sozinho. Talvez o que está te faltando é isso, caminhar um pouquinho sozinho. Quer um 2026 sobrenatural? Caminha com quem te posiciona. E quem te posiciona não te aplaude. Aí apertou. Sabe por quê? Quem te posiciona fala assim: muito bom que você fez, mas eu sei que você tem muito para dar ainda. É igual o filho que tinha 9. O Thales só tira 9, 8, 9, 10. É uma benção. Papai, tirei 9 nessa, 9 nessa e 8 nessa. Filho, você está de parabéns, mas você tem mais para dar, hein, velho? Vai melhorar um pouquinho. Como assim 9, mano? Como assim 9? E o B? Nem vamos falar, né, B? Mas o B tem melhorado cada dia mais. Eles têm merecido muita coisa. Porque tem gente que posiciona no lugar da promessa. Quer um 2026 incrível? Crie referências que te façam lembrar. São os marcos que te façam lembrar. O que quer te fazer lembrar? Quando você começa a desviar, alguém pega o teu colarinho e fala: você está de brincadeira, né?
que Deus te curou e você está caminhando longe dele. Você está de brincadeira. Olha o que Deus fez no teu casamento. E olha para onde você está indo. Você está de brincadeira. Que Deus abriu a porta quando você passava fome. E agora na primeira circunstância da tua vida você quer desviar. É gente assim que te leva para um ano sobrenatural. É gente assim que te posiciona. Não é gente que te aplaude porque você cantou bem. Não é gente que te aplaude porque você pregou bem. É gente que te posiciona na tua chamada, posiciona no teu destino, posiciona na tua mesa. Marcos não são para quem esquece, são para quem avança. É interessante isso, que o texto de Jeremias, Deus fala para Jeremias: coloque sinais, marcos na estrada. Mas não é porque Jeremias tem um problema de Alzheimer. Jeremias não tem um problema como a gente tem, de que come o almoço e nem lembra que almoçou, nem lembra o que almoçou. Jeremias não tem esse tipo de problema. Jeremias, ele tem uma convicção espiritual sobrenatural. E por essa convicção, Deus escolhe ele para escrever uma carta a um povo abatido. Coloque Marcos, para quê? Para lembrar porque você esqueceu? Não, porque quando eu livrar aquele povo, por onde eles passarem, eles vão ver os marcos daquilo que eu fiz. O que Deus fez na tua vida? Estabeleça altares. O que Deus fez na tua vida? Estabeleça marcos. O que Deus fez na tua vida? Coloque pedras. Lembra que Deus falou: o povo, atravessa o Jordão. Beleza, vamos atravessar o Jordão. O Jordão vai se abrir? Vai, fica tranquilo. Mas no meio do Jordão, o sacerdote tem que construir um altar. Por quê? Vai ficar submerso, não interessa. Mas alguém vai saber que aqui no meio um povo passou com o pé seco. Está entendendo? Vai atravessar o que na sua vida? Atravessou um ano difícil? Estabeleça altares, estabeleça marcos, estabeleça um marco que vai fazer você lembrar, mas não porque você esqueceu, mas que vai trazer evidência daquilo que Deus fez na tua vida. Quem avança enfrenta desafios, isso é natural. E nós estamos falando aqui de memória espiritual. O que é uma memória espiritual? Fala para mim o que, pastor? A palavra que Deus liberou na sua vida. Por que a gente é assim? Deus falou com alguém aqui ao longo desses anos, sim ou não? E por que a gente esquece tão fácil? Por que a gente desiste tão fácil? Por que a gente precisa ficar movendo a lã, secando a lã, secando e molhando? Agora molha por dentro, agora molha por fora, agora seca por fora e molha por dentro. Por que a gente faz isso? Marcos espirituais, memórias espirituais, é a palavra que Deus liberou sobre a nossa vida. É aquilo que Ele te falou há 30 anos atrás. Porque a palavra do Senhor, ela não muda. Ele não se arrepende, Ele não mente. A palavra dele que Ele liberou na tua vida, antes mesmo de você conhecer aquilo que você está conhecendo hoje, é a mesma, estabeleceu o seu destino. Se você se lembrar das memórias espirituais que você tem, e eu oro, levanta sua mão direita para mim, por favor. Eu oro e profetizo sobre a tua vida, que o Espírito Santo vai te lembrar de cada momento de intimidade com Ele, cada palavra liberada sobre a tua vida. Ele vai te trazer à memória aquilo que Ele falou há tantos anos atrás, para você jamais esquecer, porque aquilo liberou teu destino. Pastor, Deus falou que vai restaurar o meu casamento. Ah é? Faz quanto tempo? Faz 20 anos. E você continua crendo? Continue, porque se Ele falou, Ele vai realizar. Se Ele falou, Ele há de cumprir. Referências, querido. Marcos não são para quem esquece, são para quem avança. Referência de aliança, é promessa, testemunhos visíveis do que Deus fez na tua vida. Nós temos pessoas que foram curadas de tantas enfermidades aqui, restauradas de tantas atrocidades aqui. Mas também eu sinto lhe dizer, tem pessoas que foram curadas dentro dessa casa, que estão como aqueles leprosos que foram embora e que se esqueceram daquilo que Jesus fez. Está entendendo ou não? Temos gente que foi curada de câncer aqui, que depois que pegou o relatório da cura, nunca mais apareceu dentro da igreja. Lembra dos 10 leprosos? Todos foram curados, mas só um foi salvo.
Por quê? Porque a cura não é o mais importante. Mais importante é a salvação. E às vezes a gente quer um evangelho fast food, me cura, quando eu sou curado eu abandono. Está entendendo? 2026 não é fast food na sua vida. Deus vai levar você a construir, desenvolver a tua salvação. E se Ele permitir você ser curado, Ele vai te curar. Se Ele permitir você enriquecer, Ele vai te enriquecer. Se Ele permitir você tocar em coisas sobrenaturais, Ele vai permitir, Ele vai fazer você tocar. Mas o mais importante para Ele é que você estabeleça na tua salvação esse ano. Está entendendo ou não, meu irmão? Você não pode avançar deixando os outros levarem você para o mesmo lugar. Você precisa ter experiências disruptivas na sua vida. Sabe o que é isso? É quem desafia você. Não dá para avançar para um ano na qual o Senhor preparou para a tua vida, deixando que as pessoas te levem para o mesmo lugar. Nós falamos já sobre isso. Pessoas que andam conforme a maré, pessoas que andam conforme a multidão, pessoas que deixam se levar pelo discurso, pela promessa não dada por Deus, mas por homens. Pessoas que se permitem ser elevadas para onde, pastor? Para o mesmo lugar. Rodeia, rodeia, rodeia como o povo no deserto, e no final das contas cai no mesmo lugar. Pessoas que se permitem ser levadas. Para você experimentar um ano proveitoso do Senhor, um ano sobrenatural, você tem que gerar em você uma experiência disruptiva, explodir a tua mente, sair, romper essa mente cultural e blindada que a gente tem, que a gente não se permite viver experiências novas. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como imagina minha alma, assim o quê? Aquilo que foi plantado na tua mente formou você. Aquilo que você deixou, aquilo que você tolerou, você se tornou. Aquilo que você admitiu entrar aqui dentro, formou quem você é. E formando quem você é, construiu o ambiente que você vive. Está entendendo que você precisa explodir a tua mente para viver experiências novas? Se não conseguir virar a página da tua vida, arranque ela. Só não continue escrevendo a mesma história que tentou te matar ao longo do ano que passou. Pastor, eu não consigo virar a página da minha vida. Então arranca ela, mastiga e come. Só não se permita viver as mesmas experiências que você viveu. Quão maior a jornada, querido, mais destacados serão os seus marcos. Pode fazer uma pergunta para você? Fala para mim se pode ou não pode. Qual o teu sonho? Qual o tamanho do teu sonho para esse ano? Qual o tamanho do teu objetivo? Qual que é o tamanho? Pode falar uma coisa? Maiores serão os seus desafios, maiores serão as suas batalhas, as suas lutas. Mas lembre-se, quanto maior os sonhos, maiores os desafios, maiores os marcos a serem plantados. Estou caminhando, estou avançando. O que Deus fez? Estabelece um altar. Para quê, pastor? Para que todos vejam de onde você saiu, aonde Deus está te levando. Estou caminhando, tem luta, venci mais uma. Estabeleça um marco na tua vida. Para quê, pastor? Para alguém que passar, saiba por que você está chegando onde você está chegando. Estou caminhando, tem luta, está muito intenso. Por quê? Porque o teu sonho é grande demais. Ninguém vai entender o tamanho do teu sonho. Ninguém vai compreender os seus objetivos. Então estabeleça marcos ao longo da tua caminhada, da tua jornada. Para alguém passar lá não vai entender onde você chegou, mas se olhar na tua jornada, tem um altar, tem um marco, tem uma estaca, tem um sinal, tem lágrima derramada, tem sangue no chão, para mostrar para essa terra que você não está submetido a ela. A tua família não vai entender onde você quer chegar, e está tudo bem com isso. Os teus amigos não vão entender onde você quer chegar, e está tudo bem com isso. Porque onde você chegar talvez não cabe a grande maioria com quem você anda. Onde você está querendo ir, talvez não está cabendo quem está com você carregando atrás. Onde você quer ir, talvez não cabe Ló.
E está tudo bem deixar Ló no meio do caminho, porque Deus vai cuidar de Ló. Mas o problema é que você tem uma palavra, e ao longo da tua jornada tem que estabelecer marco. Porque quando os Ló vir atrás, vai saber, passou por aqui. Por quê? Porque tem sangue no chão. Ele passou por aqui, por quê? Porque tem suor e lágrima. Ele passou por aqui, por quê? Porque tem um altar. Ele passou por aqui, porque tem cheiro de sacrifício. Olha onde ele chegou. Marcos. Mais relevantes serão os seus marcos. Abre comigo em Jeremias 20, o capítulo de número 9. Olha o que o texto diz: quando pensei, não me lembrarei dele, não falarei mais em seu nome, então isso se tornou em meu coração como um fogo cerrado nos meus ossos. Ai, Jesus, cara, ele é embaçado demais. Quando ele pensou que não se lembraria, nem falaria mais. Deixa eu falar uma coisa. Quando você pensou em não cantar mais, quando você pensou em não pregar mais, quando você pensou em não servir mais, quando você pensou em não ir para casa mais, quando você pensou em não frequentar mais, quando você pensou em não confiar mais, quando eu pensei tudo isso, a palavra dele era como um fogo no meu peito e cerrado em meus ossos. Nem se eu quiser 2026 eu não me desvio. Jeremias está falando assim: nem se eu quiser, eu tentei parar, mas a paixão que ele colocou dentro do meu peito era tão violenta que eu sinto nos meus ossos. Jeremias está falando: eu sofro, mas eu continuo. Eu sofro porque eu não perco a palavra. Eu sofro porque não são as circunstâncias que vão me parar em 2026. Ah, Jesus amado, se eu disser não me lembrarei mais dele, a tua palavra vai ser como fogo. Um homem assim, querido, não se esquece de Deus, ele é consumido por Deus. Um fogo, que fogo, pastor? Ativo, fala comigo, ativo, contínuo e incômodo. Então ele diz assim: Deus busca homens que ele possa consumir, não homens que querem usá-lo e desfrutá-lo. Pegou não? Homens os quais ele possa consumir. Quem aqui está disposto a ser consumido por Deus em 2026? Não homens que querem entrar num ano para desfrutar do que Deus tem para fazer, sem se permitir ser consumido por ele. Jeremias não colocava estacas para se lembrar de Deus. Ele era a própria estaca de Deus na terra, para que o povo soubesse que alguém consumido por Deus passou por ela. Só quem quer ser consumido pelo Senhor, se coloque de pé em nome de Jesus. Um fogo ativo é um fogo que queima você, que prepara você, que forja você. É um ano que você está entrando, estabelecendo um estatuto, meu irmão. É um ano na qual o Senhor vai exigir de você tudo, porque Ele está disposto a dar e entregar tudo por você, como Ele fez há mais de 2000 anos atrás. Ele não vai ter parte de você nesse ano, Ele vai ter o seu tudo. É um fogo contínuo, como o fogo do altar, que precisava queimar continuamente sobre aquele altar. Você tem que ser como aquela sarça, meu irmão. E o que chama atenção na sarça não é ela queimar. O que chama atenção na sarça não é o domingo. O que chama atenção na sarça não é a quarta-feira. O que chama atenção na sarça não é o dia de escala. O que chama atenção da sarça não é o dia que ele está em público, que ele está no meio da plateia com o microfone na mão. O que chama a atenção da sarça é a segunda-feira, quando ele acorda e vai para o trabalho.
O que chama a atenção da sarça é a terça-feira, que ele precisa produzir sem energia. O que chama a atenção da sarça é a sexta-feira, quando ele está cansado, mas precisa continuar queimando, 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 como um fogo que não para de queimar. O que chamou a atenção de Moisés é: eu pararei, olharei e verei quão grande é esse mistério. Porque 2025 parecia que eles iam ser consumidos, mas entrou 2026 queimando. Fevereiro entrou queimando, março entrou queimando, abril entrou queimando. Meu Deus do céu, maio está incendiando, em junho está botando fogo onde passa, em julho parecia um raio onde parava. Meu Deus do céu, agosto, a sarça não se consumiu. Setembro, outubro, novembro, dezembro, e todo o ambiente foi incendiado. Porque tem alguém aqui nessa noite que está disposto em 2026 a ser consumido por Deus. Aleluia. Enquanto a pastora adora com os irmãos queridos, nós vamos orar primeiro pelos meses de outubro, novembro e dezembro. Pastor Ivete. O fogo não me queima, as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Feche seus olhos, continue adorando. Querido, antes da pastora Ivete orar, você vai se lembrar do ano que passou, para você fechar ciclos. No momento que a gente estabelecer esse estatuto, essa oração, você vai entrar profeticamente num novo tempo. Irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Aleluia, glórias ao nome do nosso Deus. Amados, o que nós estamos fazendo aqui não é algo inventado pelo pastor Eduardo, por essa igreja. Se você ler na Bíblia, você vai ver que tem vários atos proféticos ali. Por exemplo, quando eles estavam rodeando as muralhas de Jericó, ali foi um ato profético. Quando Jacó, ele coloca aquela vara e ele risca para que os animais tivessem os filhotes salpicados, aquele era um ato profético. Então o que nós estamos fazendo aqui por esses 4 dias é baseado na palavra de Deus, ok? Então nesse momento, toda a intercessão já está em volta de vocês aí. Essa equipe que tem orado 24 horas por essa igreja. E depois eu vou pedir para que todos da intercessão, assim que a gente terminar de abençoar os 3 últimos meses, toda a intercessão vai vir aqui para frente, tá? O Miro vai jogar o óleo aqui dentro dos pedidos. Nós vamos
cremos nos marcos que o Senhor levantou dentro desta igreja, Pai. Deus, nós caminhamos há quase 6 anos aqui e o Senhor tem sido fiel a esta casa. Como o pastor pregou nesta noite, temos visto milagres, temos visto restaurações, nós temos visto o teu poder sobrenatural aqui e sabemos que não será diferente no mês de outubro. Por isso estamos abençoando esse mês, estamos declarando, Pai, que outubro será uma bênção na vida desta igreja, na vida do teu povo. Vai chegando o final do ano e as pessoas vão começar a colher aquilo que elas plantaram nesses dias. Eu quero abençoar o mês de novembro, Senhor. Deus, é a preparação para o fim do ano, as pessoas fazendo contas e esta igreja, Pai, vai contabilizar as bênçãos que foram derramadas. Vai ser, Pai, um mês sobrenatural na vida da tua igreja. Por isso eu abençoo o novembro de cada um, Senhor. E nós fechamos aqui com o mês de dezembro, o mês das festas, o mês das comemorações. E essa igreja, de forma sobrenatural, Senhor, vai comemorar o mês de dezembro como o mundo nunca comemorou. Deus, em nome de Jesus, eu decreto, Pai, eu profetizo a bênção sobre esses 3 meses, outubro, novembro, dezembro e todos os meses desse ano. E quem crê na bênção do Senhor, aplauda o Rei, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Intercessão, aqui E na o frente. vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Intercessão, chega mais perto aqui. Toda a equipe da intercessão. Aleluia. Glória a Deus. Pode pôr um caminho. Aqui estão os projetos, amados. Levanta suas mãos. Profetiza. Senhor, em nome de Jesus, o nome que está sobre todo o nome. A tua palavra diz que diante desse nome há de se dobrar todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. E é em nome de Jesus que estamos colocando cada um desses pedidos agora, Senhor, na tua presença. Nós sabemos, Deus, que tu és fiel, tu és justo, tu és um Deus verdadeiro para cumprir, Senhor, os teus propósitos na vida dos teus filhos. Por isso declaramos que o ano de 2026 é um ano de portas abertas, onde os teus filhos vão receber milagres, vão receber cura, vão receber prosperidade, vão receber restauração, porque nós sabemos que o Deus que nós servimos é aquele que não mente, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra diz, Senhor, passa céu, passa terra, mas a tua palavra jamais passará. Por isso estamos agora entregando, Pai, cada projeto, cada propósito, diante do teu altar. Tua palavra diz que podemos entrar confiadamente diante do trono da graça. E nós estamos colocando agora esses pedidos diante do teu altar, porque cremos no milagre, cremos no Deus que é Pai, que ama a Deus e que atende o clamor do seu povo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o Senhor. Em ti, meu Deus, a tempestade. Aleluia! Santo e poderoso seja o teu nome. 2026 é o ano aceitável do Senhor, um ano sobrenatural, cheio da presença, da glória e do milagre do eterno. Nós cremos. Abra suas mãos assim, como se estivesse recebendo. Que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo, que as misericórdias do nosso bom, lindo, amável, cheiroso, o lindão da Galileia, e seja sobre a tua vida e toda a tua família. Quem recebeu nessa noite, dê
forte aplauso ao Senhor. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser.